Olá, olá, olá. Estamos aqui mais um vídeo que vai acrescentar um pouco do conhecimento que você não obteve na faculdade e que vai te ajudar na prática. Então, enfermeiro, meu nome é Márcia Moretti, eu sou enfermeira, doutora em dor pela Universidade de São Paulo e eu gostaria de estar aqui pedindo a você que se inscrevesse no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você dê um like ou simplesmente que você faça algum comentário ou sugestão para novos temas. O propósito aqui meu é divulgar o conhecimento de dor para o maior número possível de enfermeiro que faça garantir segurança, expertise, né, e liderança na sua gestão de cuidados. Então, bora lá. Hoje eu vou focar aqui no guia de adjuvantes para enfermeiros na dor neuropática, ou seja, focado nos medicamentos, uma classe farmacológica que muito comumente utilizamos no dia a dia das prescrições médicas para pacientes com dores neuropáticas. Então, primeira coisa que a gente tem que resgatar, o que é a dor neuropática, não é verdade? A dor neuropática é uma dor crônica, né? Ela está embaixo do guarda-chuva das dores crônicas, não relacionada ao câncer, porém, um mecanismo de ação dela é uma dor nociplástica, ou seja, uma dor disfuncional. Ela é gerada por uma alteração ou uma lesão no nosso sistema somatosensorial, ou seja, uma lesão direta no sistema nervoso. Pode ser uma dor, uma neuropatia diabética, uma pós-herpética. Então, é como se o alarme do corpo estivesse o quê? Desregulado e ele dispara sem parar. Imagine que é um alarme de incêndio que está quebrado e por mais que você desligue, ele continua sendo acionado. E para consertar esse alarme, a gente precisa usar fármacos que vão diretamente atuar exatamente no ponto onde esses disparos, onde esse alarme, onde a causa do problema acontece, ok? Então, quais são as características que você deve investigar na hora em que você avalia a dor do seu paciente, né? Onde ele já tem um histórico ou uma história, um perfil clínico com a característica de dor neuropática. Você tem que explorar os descritores de dor. Geralmente, o paciente refere que a dor dele é em queimação, choque elétrico, formigamento, né? Dormência, né, a parestesia e a alodínia, ou seja, um estímulo que não deveria gerar dor, às vezes só de você tocar, colocar uma blusa ou até mesmo um lençol, gerar uma dor exacerbada. Então, isso é alodínia. Então, geralmente o paciente fala isso, que a dor, ela queima, ela arde, né? Parece que está pegando fogo, ok? Então, esses são os descritores que pode já te levantar, né, uma luzinha dizendo, opa, essa dor do paciente pode ter um componente neuropático envolvido. Quais são comumente? Tem inúmeras síndromes dolorosas que cursam com dor neuropática, como a neuralgia do trigêmeo, as neuropatias diabéticas, as ciatalgias. Hoje, nós sabemos que o tratamento para as neuropatias, elas são focadas não apenas, né? Você pode administrar, né? O prescritor pode prescrever os analgésicos, opioides, né? Fraco ou forte, mas o que tem maior nível de evidência, né? Primeira linha de tratamento da dor neuropática são as drogas adjuvantes. E ela pode ser prescrita em qualquer nível de dor, desde que seja uma dor crônica com característica neuropática, é comum, ou ser uma neuropatia, é comum prescrição, mesmo numa dor leve, os adjuvantes, que são os anticonvulsivantes e os antidepressivos. Então, ela age independente da intensidade de dor, seja leve, moderada ou intensa, desde que seja uma dor neuropática.
Quais são os anticonvulsivantes e antidepressivos que comumente nós utilizamos para dor? Veja bem, existe, não é para tratar epilepsia, convulsão, é para tratar dor. Então, vou mostrar exatamente onde eles agem, por que que são esses os principais anticonvulsivantes e antidepressivos que nós utilizamos e que o prescritor, né, solicita ao ser administrado para esse perfil de dor, que é a dor neuropática. Primeiro, os anticonvulsivantes, né? Primeiro é a pregabalina, né? A pregabalina e a gabapentina. A pregabalina, ela não tem no Sistema Único de Saúde, né? Apenas a gabapentina. São comprimidos. Nós temos a pregabalina de 35, 50, 75, 100 e 150. E a gabapentina é de 300, tá? Miligrama. E os antidepressivos? Os antidepressivos, a mesma coisa. Nós temos a amitriptilina de 25, comprimido também na unidade básica de saúde para dispensação, né? No sistema, no SUS. E temos a duloxetina, né? Que não tem disponível no Sistema Único de Saúde, que é de 30 e 60 miligramas, tá? Vamos falar um pouquinho do mecanismo de ação. Por que que nós utilizamos anticonvulsivante para, como a gabapentina ou a pregabalina, aí escolhe apenas um? Por quê? Como que eles agem, né? O que eles comem, onde eles vão, o que é que eles fazem no dia a dia, os anticonvulsivantes, para tratar esse tipo de dor? Primeiro, que os anticonvulsivantes, eles agem bloqueando, né? Primeiro, eles agem no receptor GABA. A pregabalina e a gabapentina, elas focam exclusivamente no controle de o quê? Entrada, influxo de cálcio dentro da membrana, dentro do neurônio, tá? E aí, em estado de dor neuropática, há o quê? Uma hiperexpressão, ou seja, uma hiper, né? Influxo para dentro, né? De cálcio para dentro dessa membrana. E os gabapentinoides se ligam, que são a gabapentina e a pregabalina, a essa subunidade reduz o que? Essa entrada no terminal nervoso. Com menos cálcio entrando, o que que acontece? Há uma diminuição dos neurotransmissores que são excitatórios na fenda sináptica, como glutamato, substância P e noradrenalina. Realmente é uma sopinha de letras mesmo. Mas é importante a gente saber onde ele age no sistema nervoso central, né? Lá no terminal nervoso, lá nos neurotransmissores. Com isso, ele faz o quê? Acalma a transmissão do sinal doloroso que vem da periferia para o sistema nervoso central. E assim, os anticonvulsivantes é como a gente estivesse forçando a diminuição de intensidade da dor, ok? Isso não quer dizer que o paciente vai ficar sem dor alguma, mas a gente consegue reduzir, né? Lembrando também, como o anticonvulsivante, ele, né, inicia com uma dose, vocês vão ver, mas a necessidade de ir aumentando até chegar na dose terapêutica. E geralmente, o paciente, a gente precisa pelo menos de 7 a 10 dias para aumentar, ou seja, para ele começar a sentir um efeito satisfatório, tá? Terapêutico. E os antidepressivos? Aí a gente tem dois tipos. Lembra que eu te falei? A gente tem a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, que ele age o quê? Inibindo a recaptação. Ele bloqueia os transmissores de serotonina e noradrenalina, né? E ao manter esses neurotransmissores por mais tempo na fenda sináptica, ele faz o quê? Aumenta o quê? As vias descendentes inibitórias. Então, os tricíclicos, ele tem esse mecanismo de ação. Ele bloqueia os transportes de serotonina e noradrenalina. E também eles bloqueiam de canais de sódio, enquanto os anticonvulsivantes no canal de cálcio, os antidepressivos nos canais de sódio. Eles agem o quê? Como anestésico local intenso, bloqueando os canais de sódio, voltagem dependente, o que impede a propagação do potencial de ação, porque o nervo é um fio elétrico, né? Se a gente fizer uma analogia. E tem outro mecanismo de ação,
né? Então, antidepressivos, eles têm uns mecanismos de ação interessantes também. Ele age como antagonista do receptor N-metil-diaspartato, né? Que é o NMDA, que é uma leve ação antagonista, o quê? Nos receptores de glutamato, ajudando a prevenir o quê? A sensibilização central, ou seja, a memória de dor. Porém, temos efeitos colaterais, como o que são o bloqueio de receptores muscarínicos e histaminérgicos e alfa-adrenérgicos, que causa o quê? A boca seca, sonolência e hipotensão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o mecanismo de ação dos antidepressivos, que fazem a recaptação de noradrenalina e serotonina. E os duais, que é a duloxetina? A dual inibe o quê? Além da inibe a recaptação de noradrenalina também, né, e serotonina, mas não tem a carga de efeitos colaterais, como a gente viu nos tricíclicos. Então, quando ele aumenta a noradrenalina, né, no corno posterior da medula, ele ativa os receptores adrenérgicos pós-sinápticos, que são potentes inibidores da transmissão da dor. É como se eles aumentassem o quê? A resistência do sistema contra o sinal doloroso que vem lá da periferia constantemente, ok? Então, o anticonvulsivante, ele dá uma baixada de bola, né? E o antidepressivo, ele faz essa recaptação que faz com que o paciente tenha um aumento no limiar de dor. Resumindo, o que que nós temos aqui que eu acho interessante o enfermeiro ter isso no bolso, tá? Então, se você não salvou aqui esse vídeo, eu quero que você comente, compartilhe com teu colega, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais, que eu entrego bastante conteúdo. E se você quiser fazer parte da minha comunidade de enfermeiros que queiram saber mais sobre dor, ela é gratuita, é só você me procurar lá no meu Instagram, Enfermárcia Moretti, que vai ser um prazer imenso compartilhar com você o conteúdo e te conhecer um pouco melhor. Então, vamos resumir um pouquinho aqui. A pregabalina é um anticonvulsivante. A dose inicial geralmente é em 75 miligramas. Iniciamos geralmente uma vez ao dia, tá? À noite de preferência, tá? A dose terapêutica geralmente gira em torno de 150 a 600 miligramas dia. Então, vai aumentando, escalonando isso. Principais observações importantes, técnicas. Ajustar rigorosamente em paciente com insuficiência renal, então tem que ter uma atenção especial. E a gabapentina já é um pouco diferente. Inicia com 100 a 300 à noite, miligrama, pode chegar de 900 a 3.100 miligrama dia. A absorção saturável, então doses maiores, precisam ser fracionadas, às vezes, 3 vezes ao dia, né? Às vezes dá 300, 300 e 300, né? 3, 6, 9, 900 dia. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, iniciamos com 10 a 25 miligramas à noite, né? E a dose terapêutica pode chegar até 150. Dose para dor é significativamente menor que a dose para depressão, tá? Sempre, né? A de depressão é maior do que 150. A gente usa até 150 no máximo, tá? Para tratar dor neuropática. E a duloxetina, que é um antidepressivo dual, é de 30 miligramas, é dado uma vez ao dia, tá? De preferência de manhã, mas pode chegar de 60 a 120 miligramas dia. Excelente para paciente com comorbidade como de depressão ou ansiedade. E para o enfermeiro, o que que a gente precisa estar atento? Precisamos estar atento aos problemas advindos do uso de antidepressivos e anticonvulsivantes, né? Primeiro, importantíssimo, risco de queda e tontura. O uso da pregabalina, da gabapentina e da metriptilina causa muita sonolência. Então, tontura, o paciente nos primeiros dias, na primeira semana, pode referir. Então, se a gente vai lidar com idosos, né? Não utilizamos muito, não gostamos de utilizar muito a mitriptilina para com o idoso, porque ele tem um efeito, né, cardiotóxico, né? E podemos, geralmente, os pacientes têm comorbidade cardiológicas, então a gente prefere o duloxetino dual. Então, mas se fizer uso da pregabalina ou da gabapentina, dá muita sonolência, que é transitório. Então, orientar o cuidador ao cuidado nas primeiras semanas com esse idoso, com essa pessoa, evitar
que levante de uma hora para outra, né? Então tem que ter um suporte de um cuidador nas primeiras semanas, que isso pode, né, causar queda, o risco de queda grande, tá? E para adultos, se dirigem, trabalha com máquinas também, a sonolência pode ser intensa. Não é todos os pacientes, mas eu gosto de orientar e o enfermeiro tem que monitorizar isso. Administrar a maior dose ou a dose única à noite. Por isso que começamos sempre à noite. Porque quem tem dor dorme mal e isso ajuda esse efeito adverso, que é transitório, ele ajuda no relaxamento e o paciente dormir melhor. O único cuidado é quando levanta, né, não ter aquela tontura e a sonolência diurna. A xerostomia, a boca seca, é muito comum com o paciente que faz uso da amitriptilina, da nortriptilina. Então, o enfermeiro tem que orientar, estimular a ingestão hídrica frequente, ou seja, fracionada, né? Uso de bala, goma de mascar, né? Para estimular a salivação e higiene oral, para evitar a candidíase oral. Isso também tende a desaparecer conforme o paciente vai fazendo uso. A hipotensão ortostática, muito mais presente na mitriptilina e na venlafaxina, então tem que ficar atento ao controle de pressão, sentado em pé, orientar o paciente a não levantar abruptamente após acordar. A constipação intestinal não é tão frequente, mas pode ocorrer, né? A mitriptilina, nortriptilina, e aí a ingestão hídrica e a dieta laxativa e massagens, né? E sinalizar aí caso ele precise de um laxante, tá? Para o prescritor prescrever. Edema periférico, a pregabalina, a gabapentina, esse é um efeito colateral que ele não é tão raro, mas também não é tão frequente. Mas às vezes acontece, aí ele tem que rodar. Se é na pregabalina, a gente troca para gabapentina ou vice-versa. Então tem que ficar atento, principalmente edema de membros inferiores, muito comum nas mulheres. E é, aí há necessidade de rodar o anticonvulsivante. Náuseas e mal-estar, né? Gástrico, às vezes acontece com a duloxetina ou com a venlafaxina. Sempre também tende a desaparecer, então pode ser necessário uma medicação antiemética, monitorar a aceitação da dieta, orientar que o sintoma tende a desaparecer após os primeiros dias. Retenção urinária é mais raro, é mais comum com a mitriptilina, mas é raro acontecer, né? Orientar, né, paciente, se começar a ter uma retenção urinária superior a 6 a 8 horas, especialmente idosos, e isso é importante para que a gente também, o prescritor, sinalize para ajuste ou rodízio do anticonvulsivo, antidepressivo. Sonolência excessiva, que é a sedação, né? É, é muito comum em todos os medicamentos, tanto antidepressivos como anticonvulsivantes, especialmente aos tricíclicos, como a amitriptilina, né? Avaliar o nível de consciência e sedação, orientar o paciente a não dirigir, operar máquinas pesadas, como eu já falei, ok? Então, esses são os cuidados que o enfermeiro tem que ter. Veja bem, os anticonvulsivantes, ele agem o quê? Na origem desse disparo, através o bloqueio de canal de cálcio, enquanto os antidepressivos agem no sistema de freio do corpo, ou seja, no canal de sódio, via descendente, inibitória. Por isso que a combinação de doses baixas de antidepressivo com anticonvulsivante costuma ser mais eficaz e causar menos danos ou menos efeitos adversos do que uma dose alta de apenas um. E é a primeira linha de tratamento das dores neuropáticas. Por isso que é comum você perceber que o prescritor, além dos analgésicos, também usam essas duas classes farmacológicas concomitantes na prescrição, que agem nas vias modulatórias da dor, ok? Então, esse é o vídeo. Eu quero agradecer aqui e gostaria de saber sua opinião, gostaria de saber sua sugestão de temas, gostaria de que você compartilhasse comigo as suas dúvidas do seu dia a dia e o que você acha que o enfermeiro deveria dominar em termos de conhecimento de dor para que eu possa te ajudar, ok? Então, fica aqui meu muito obrigado e espero você no próximo vídeo.